Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de junho. Pela primeira vez, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal apresentam um só voto num julgamento. Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes se manifestaram em voto conjunto sobre o piso salarial dos profissionais da enfermagem. Esse é um dos destaques de hoje, que você acompanha também nesta edição. Ministro Alexandre de Moraes suspende sigilo de relatório da Polícia Federal sobre análise do telefone de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Ministro Nunes Marques revoga a decisão que restabelecia os direitos políticos do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. E ainda, Supremo decide que servidores de nível médio no Paraná não podem ser incluídos na carreira de auditor fiscal, que exige nível superior. As atribuições dos bombeiros voluntários em Santa Catarina estão em análise em sessão plenária virtual do Supremo. Em discussão, a possibilidade da categoria realizar vistorias e fiscalizações de segurança contra incêndio e pânico. Marta Ferreira. O bombeiro voluntário passa por um curso de formação em que aprende as técnicas para atendimento das mais diversas ocorrências. Ele também cumpre uma carga horária voluntária chamada de plantão, sem receber qualquer remuneração pelo serviço prestado. Em Santa Catarina, 2 normas estaduais prevêem a possibilidade de bombeiros voluntários realizarem, por delegação dos municípios, vistorias e fiscalizações, além de lavrar autos de infrações referentes a normas de segurança contra incêndio e pânico. De acordo com a Associação dos Bombeiros Voluntários, 32 corporações atuam no estado. Em 2015, o Procurador-Geral da República entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando essas atribuições. Para o PGR, as normas invadem a competência privativa da União para legislar e estabelecer delegação de competência para exercício de atividades relativas à segurança pública e defesa civil, fora das hipóteses previstas na Constituição Federal. Sustenta ainda que as normas geram conflitos com a atuação legítima do Corpo de Bombeiros, porque cidadãos e empresas podem alegar estar em situação regular atestada por bombeiros voluntários para se livrarem das fiscalizações e autuações realizadas pelos agentes públicos competentes. O processo foi levado a julgamento em sessão no plenário virtual. O relator da ação é o ministro Dias Toffoli, que aceitou o pedido feito pelo PGR. No voto, o ministro destacou que fica claro que a atividade fiscalizatória, bem como a consequente posição de sanção pelo descumprimento das normas aplicáveis, são típicas manifestações do poder de polícia e não poderiam, por expressa disposição legal federal, ter sido delegadas aos corpos de bombeiros voluntários. Assim, votou no sentido de que essas atribuições não poderiam ter sido delegadas ao Corpo de Bombeiros Voluntários. 4 ministros já acompanharam o relator. O ministro Alexandre de Moraes foi declarado impedido. O prazo para encerrar o julgamento termina no dia 23 de junho. Também em sessão virtual, o plenário do STF decidiu que servidores de nível médio no Paraná não podem ser incluídos na carreira de auditor fiscal, que exige nível superior. Os ministros entenderam que a legislação do Estado que permitia a mudança vai contra a exigência de concurso público prevista na Constituição Federal. Viviane Novaes. A decisão foi tomada com base no julgamento de uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República. A PGR questionou trechos de 2 leis complementares do Paraná que unificavam os cargos de agente fiscal 1, 2 e 3 numa só carreira, chamada de auditor fiscal. Para o Supremo, a unificação dos cargos 1 e 2 é constitucional, porque eles exigem ensino superior e têm atribuições semelhantes. Já o cargo 3 é de nível médio e, por isso, não pode fazer parte da carreira de auditor fiscal, o que vai contra a exigência de concurso público prevista na Constituição. No voto, o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, disse:
Servidores com nível médio passaram a fazer parte de uma nova carreira com atribuições distintas da carreira para a qual fizeram processo seletivo, em clara violação à exigência constitucional de concurso público. A maioria dos ministros seguiu o voto de Luiz Roberto Barroso e vedou a equiparação da carreira de nível médio à de nível superior. E os servidores do cargo 3 não poderão continuar exercendo a função de auditor fiscal. A decisão vale a partir da data da publicação da ata do julgamento. Isso quer dizer que as atividades realizadas pelos servidores antes da decisão continuam válidas. Para fins de aposentadoria, o tempo de serviço também será computado. O ministro Nunes Marques, do Supremo, revogou a decisão que restabelecia os direitos políticos do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda. Orcine Gomes tem as informações. Em agosto do ano passado, o próprio ministro Nunes Marques havia suspendido decisões da Justiça do Distrito Federal que condenaram Arruda por improbidade administrativa no âmbito da Operação Caixa de Pandora. O magistrado justificou a decisão porque a lei da improbidade administrativa iria ser julgada pelo tribunal na época, mas na ocasião o plenário entendeu que a lei não tem efeito para casos anteriores à sua entrada em vigor. Na conclusão da decisão de agora, Nunes Marques disse que, nesse contexto, se mostra cabível a revogação da decisão anteriormente proferida nesses autos. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, julgou extinta a punibilidade do ex-deputado federal Pedro Correia, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Pedro Correia já cumpriu a pena de prisão e não tem condição econômica para pagar a multa imposta na condenação de mais de 3,5 milhões de reais. Mas o ministro Barroso frisou que a decisão não prejudica o procedimento da execução fiscal do crédito no juízo competente. A seguir, pela primeira vez, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal apresentam um só voto num julgamento. Voltamos já. Os ministros do STF, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, apresentam um voto conjunto sobre piso da enfermagem. É a primeira vez que 2 ministros apresentam um só voto num julgamento. Marta Ferreira tem os detalhes. A discussão chegou ao Supremo em setembro do ano passado por meio de uma ação proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, questionando a lei de 2022 que instituiu o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. O piso se aplica para trabalhadores dos setores público e privado. Em maio, em decisão liminar, o relator ministro Luiz Roberto Barroso revogou a suspensão da lei. O caso foi levado para referendo no plenário virtual. No voto inédito na corte, o ministro Barroso e o ministro Gilmar Mendes decidiram manter o piso, mas com condições. No voto conjunto, Barroso e Mendes explicitam regras para o pagamento do piso, porque não há uma fonte segura para custear os encargos financeiros impostos aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para além de 2023, para o qual foi aberto crédito especial. Eles ressaltam que, no caso não haja uma fonte para fazer frente a esses custos, não será exigível dos entes subnacionais o cumprimento do piso. No caso dos profissionais seletistas em geral, o voto propõe que a implementação do piso deve ser precedida de negociação coletiva. A ideia é admitir acordos, contratos e convenções coletivas, a fim de possibilitar a adequação do piso à realidade dos diferentes hospitais e entidades de saúde pelo país. Um dos objetivos é evitar o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços de saúde. O ministro Edson Fachin também já votou, mas abriu divergência. Ele entende que o piso da enfermagem deve ser aplicado imediatamente. O julgamento foi suspenso depois de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A Polícia Federal realizou hoje a Operação Desarmada 4. O objetivo foi apreender mais armamento irregular pertencente ao grupo-alvo da operação, deflagrada em fevereiro deste ano no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Policiais federais cumpriram o mandado de busca e apreensão expedido pela primeira vara criminal da comarca de Nova Iguaçu.
Eles estiveram em um depósito clandestino de armas que pertence ao mesmo grupo-alvo da operação nas etapas anteriores. No local foram apreendidas 176 armas, sendo 99 pistolas, 25 fuzis, 21 revólveres, 12 rifles, 11 carabinas e 8 espingardas calibre 12. Ainda foram localizados 528 carregadores de armas de fogo. Até aqui, as apreensões relacionadas à Operação Desarmada somam quase 1.700 armas de fogo, além de munições e acessórios. 4 pessoas também já foram presas. As ações da Polícia Federal, elas apenas confirmam o nosso compromisso com o combate ao tráfico ilícito de armas. Especificamente, nesse caso, impedindo que armas que entraram no mercado aparentemente de forma legal sejam destinadas a organizações criminosas, que envolvidas com tráfico de droga, com a milícia no Rio de Janeiro, e assim contribuindo para o bem-estar e para a segurança da população carioca e brasileira. A União deve indenizar um militar temporário que foi licenciado e afastado das Forças Armadas após diagnóstico de esquizofrenia. Quem tem as informações dessa decisão é o repórter William Nascimento. O militar vai receber da União uma indenização de R$10 mil por danos morais. A decisão é da primeira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que determinou a reincorporação do militar ao quadro para a posterior reforma, assegurando o direito aos vencimentos e a continuidade do tratamento médico. Segundo o processo, o homem foi aprovado nos testes necessários ao ingresso no serviço militar e passou a apresentar problemas mentais após a incorporação. O relator do caso, o desembargador federal Marcelo Albenaz, sustentou que o militar temporário sem estabilidade não faria jus à permanência nas Forças Armadas e que o ato de reengajar ou desligar o servidor seria a responsabilidade da administração militar. No entanto, nesse caso, o magistrado considerou indevido o licenciamento do militar que se encontra incapacitado para o desempenho da atividade. Em seu voto, o relator observou que, além da indenização, o militar também tem direito a receber a remuneração referente ao grau hierárquico imediatamente superior ao que ocupava na ativa, desde a data do desligamento indevido. Quem demanda em juizado especial deve se abster de pedidos acessórios que não foram incluídos na ação principal. Esse é o entendimento da 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Repórter Samanta Peçanha tem os detalhes. No caso analisado, a parte pedia a condenação de um banco ao pagamento de juros sobre valores de tarifas que, em processo que tramitou em juizado especial, foram consideradas abusivas. Em primeira instância, o juiz rejeitou a alegação de coisa julgada por entender que os objetos das duas ações eram diferentes, uma vez que na primeira o pedido era de declaração de ilegalidade das tarifas apontadas como abusivas pelo cliente e na segunda era o recebimento dos juros incidentes sobre tarifas já consideradas ilegais. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Justiça da Paraíba. No STJ, o colegiado da 4ª turma deu provimento ao recurso especial do banco e julgou improcedente o pedido sem resolução do mérito. O relator, ministro Marco Butzi, citou precedentes do STJ no sentido de que o pedido de devolução dos valores referentes às tarifas bancárias abrange, por consequência lógica, os juros remuneratórios, pois, segundo o ministro, estes são acessórios àqueles, havendo, portanto, nítida identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, o que impõe o reconhecimento da coisa julgada. E o STJ decidiu que inconsistência em reconhecimento fotográfico e falta de outras provas justificam a absolvição de um homem condenado por roubo e estupro em ônibus. Marina Campos. O colegiado absolveu um homem condenado por roubo e estupro no interior de um ônibus no Rio de Janeiro, depois de constatar sérias inconsistências e indevidas interferências no procedimento de reconhecimento pessoal do suspeito, além de grave falha na produção de provas. O fato aconteceu em 2018. 2 homens armados anunciaram o assalto, levaram vários pertences dos passageiros, incluindo o aparelho celular da vítima, uma mulher jovem que também foi constrangida por um dos criminosos a praticar atos libidinosos com ele mediante grave ameaça. No departamento de polícia foram apresentadas as fotos de suspeitos e a vítima disse ter ficado em dúvida entre 2 indivíduos.
Com isso, um policial teria alertado que um deles, irmão gêmeo do acusado, já estaria preso, influenciando assim no reconhecimento feito pela vítima. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença de primeiro grau que condenou o denunciado a 15 anos de reclusão em regime inicial fechado por roubo e estupro. No STJ, a relatora, a ministra Laurita Vaz, acolheu a argumentação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro de que a prova era sugestionada. Para a ministra, além das irregularidades no reconhecimento, houve falha na produção de provas. A acusação teria deixado de produzir algumas provas de importância que poderiam reduzir o cenário de incerteza quanto à autoria dos crimes, comprovando-se a tese acusatória ou até mesmo atestando-se a inocência do acusado. A seguir, ministro Alexandre de Moraes suspende sigilo de relatório da PF sobre análise do telefone de ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Voltamos em instantes. O Ministério Público recomendou a demolição de construções irregulares nos manguezais em Paranaguá, no Paraná. Pedro Canguçu. Cerca de 380 hectares de manguezais sofrem com os diversos crimes ambientais decorrentes da ocupação irregular em Paranaguá, no Paraná. Despejo de resíduos sólidos e esgoto, construção de aterros, edificações, ruas e asfalto, além da instalação de energia elétrica e água tratada, são alguns desses problemas. Na recomendação, o Ministério Público reforçou a importância da preservação da área e ressaltou que o complexo de Paranaguá é uma das reservas mais importantes do país e que há tendência de desaparecimento completo dos mangues com a progressiva invasão. No documento, o MPF pede ainda a criação de um grupo de trabalho para a elaboração de um cronograma de fiscalização periódica e eficaz. E, além disso, sugere prazo de 20 dias para que a Prefeitura se manifeste sobre a recomendação e aconselha que o órgão não conceda alvarás para novas construções na área. A iniciativa de um funcionário do Tribunal de Justiça de Alagoas vai fortalecer a coleta de material reciclado e ajudar a cooperativa. Confira na reportagem de André Risco. A rotina do José Edmilson, também conhecido como Bigode, é assim todos os dias. É um entra e sai das salas, é um sobe e desce. É ele quem garante o abastecimento de água em todos os setores do Tribunal de Justiça. Há cerca de 15 dias, o José Edmilson despertou para uma coisa. Ele percebeu que todos os dias entregava cerca de 40 garrafões de água como este. E no final, ele sempre descartava essas tampinhas. Foi quando um amigo deu a ideia de juntar o material para fazer um troquinho. Ele chegou e disse: "Ô Bigode, essas tampas tu faz o quê?" Aí eu disse: "Não, eu chego nos gabinetes, desfaço dela e boto no lixo." Aí ele disse: "Não, pô, isso aí é, como é que diz? Quando ajunta papel, isso aí tudinho, vai para entulho, pô. Aí o que é que você faz? Você vai ajuntando e vende. É 3, 4 reais o quilo dela." Mas foi ao ver esta matéria sobre a cooperativa Copilum, que trabalha com lixo reciclável, que o Bigode mudou de ideia e resolveu juntar para doar. Quando eu vi essa ideia, eu digo: não vou vender não, né? Eu vou doar para as pessoas que precisam mais do que eu, né? E a menina explicou, aí eu fiquei, né, tipo, emocionado assim, né? Aí pronto, isso é mais importante, né? Enquanto Deus permitir eu estiver aqui trabalhando, eu vou seguir em frente fazendo isso. Depois de 15 dias juntando as tampinhas, ele já conseguiu encher a metade deste saco. A ideia é juntar vários como este para poder ajudar a cooperativa. O coordenador do Núcleo Socioambiental do TJ, Alexandre Caiado, ficou sabendo da iniciativa e afirmou que ele é um exemplo de consciência ambiental a ser seguido. Essa percepção dele, que é um detalhe que nunca ninguém já tinha se dado conta, que era a tampa do garrafão, isso vai ajudar a cooperativa a estar gerando renda para as 30 famílias que dependem da atividade. A gente quer cada vez mais que as pessoas utilizem da criatividade, né? Criatividade em prol do meio ambiente. Então, é um recado, uma dica, né? Que todos tentem ao máximo visualizar com que podem estar contribuindo para a preservação. Estudantes de uma escola pública do interior de Minas Gerais estiveram na sede do Tribunal de Justiça do Estado para conhecer de perto um pouco da rotina do judiciário.
Repórter Kátia Matos acompanhou e conta como foi. Os estudantes passaram a manhã conhecendo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Neste plenário, eles puderam participar da simulação de um julgamento. Vivenciaram todas as etapas. Cada aluno ocupou um cargo no plenário: advogados de defesa, promotoria, juiz, testemunhas e o tribunal de júri. Por favor, venha à frente a primeira testemunha. Vieram 21 adolescentes da cidade de Conceição da Aparecida, do sul do estado. Eles são alunos do 3º ano do curso técnico de agronegócios e agroecologia da Escola Estadual Padre José Antônio Panucci. Envolve todo o processo de criação de lei, de julgamento. Então, trazendo eles para cá, eles podem ver uma perspectiva prática da aplicação da lei, não apenas dentro da teoria aplicada em sala de aula. Isabelle participou do simulado como advogada de defesa. Qual foi o ceticismo empregado? Ou se você simplesmente usou o dogmatismo da escolha de ver o meu cliente naquela situação? Eu acho que todo mundo conseguiu constatar uma visão muito boa de direito, muito geral, assim. Para Lucas, que interpretou uma das testemunhas de acusação, essa visita ao tribunal ajudou a reforçar o que ele quer para o futuro. Foi muito bom para mim poder aprender como funciona o júri, que eu não tinha noção de como funcionava ainda. Eu acho que já penso em seguir esse rumo. As visitações começaram há 24 anos e desde então já passaram por aqui estudantes do ensino fundamental até o ensino superior. Só neste ano já vieram conhecer o tribunal quase 3.500 alunos. O programa Conhecendo o Judiciário apresenta a estrutura e o funcionamento do TJMG em linguagem simples e de acordo com a escolaridade dos participantes. É uma forma de aproximar o judiciário das diversas comunidades. A gente se relaciona com setores diferentes da sociedade. Então, às vezes, é com universitários e a resposta é uma, a resposta de alunos do ensino fundamental é outra e de ensino médio é outra. Isso é muito bom pra gente, né? A escola precisa entrar no site e tem um formulário lá no site do Tribunal de Justiça, é só ir Conhecendo o Judiciário. E tem um formulário que ela pode sugerir datas e fazer com a gente direito. Ou então, também pode mandar um e-mail para conhecendo@tjmg.jus.br. E uma última notícia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre a análise dos telefones de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, da mulher dele, Gabriela Cid, e do sargento Luiz Marcos dos Reis. De acordo com o relatório, foram identificados documentos relacionados a uma possível tentativa de execução de um golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Sobre esse assunto, nós vamos falar ao vivo com a repórter Viviane Novaes, que tem mais informações para a gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, o ministro Alexandre de Moraes justificou a decisão de suspender o sigilo do relatório da Polícia Federal diante da divulgação parcial de vários trechos na imprensa. No relatório, a PF identificou documentos sobre possíveis tentativas de golpe de Estado e atentado ao Estado Democrático de Direito envolvendo o tenente-coronel Mauro Cid, nos atos de 8 de janeiro. O relatório também informa que a PF encontrou trocas de mensagens incentivando a tomada do poder pelas Forças Armadas. A Polícia Federal afirma que Mauro Cid reuniu estudos que possivelmente serviram de base para uma minuta de decretação de estado de sítio e garantia da lei da ordem identificada no WhatsApp do tenente-coronel. Além de tornar o relatório público, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal apure o vazamento dos documentos na imprensa. William. Obrigado pelas suas informações, Viviane. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite e aproveite seu fim de semana.